Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, tudo bom? Aqui é o professor Wesley e na nossa aula de hoje comentaremos sobre a membrana celular, enfatizando tanto a sua estrutura quanto a sua função, beleza? Ou melhor, suas funções. Quando você fala de membrana celular, você vai encontrar aí nos exames vestibulares alguns sinônimos. Membrana citoplasmática, membrana plasmática ou plasmanela, beleza? Tudo isso daqui é a mesma coisa, beleza? Quando você comenta de uma membrana plasmática ou uma membrana celular, isso daí vai estar presente em todos os tipos celulares, independentemente de ser uma célula eucarionte ou uma célula procarionte. Essa estrutura, caso você deseje a ver, compreendendo sua estrutura e todos os seus meandros, você só consegue com o auxílio de um microscópio eletrônico. Tranquilo? Pensando-se agora nos componentes que vão fazer parte da membrana citoplasmática, tem-se os fosfolipídios, tem-se o colesterol, tem proteína periférica, tem proteína integral, tem glicoproteína, tem glicolipídio, tem a porra toda. Vamos lá ver com calma e compreender o que é mais ou menos esses rolês aí estruturais? Aqui tem-se um belo modelo de uma membrana plasmática e eu queria dar ênfase para o seguinte. Essa estruturinha aqui que eu estou delimitando agora, nada mais é do que a camada de fosfolipídios. E eu quero enfatizar que trata-se de uma bicamada. Tem-se duas camadas de fosfolipídios. Tranquilo? Além disso, tem-se aqui essa outra estruturinha que é uma proteína integral, que também pode aparecer aí nos vestibulares com proteína intrínseca, tá bom? Tem-se o colesterol, que fornece fluidez a essa membrana, ou seja, vai dar um certo grau de maleabilidade a ela. E tem-se aqui glicoproteínas e os glicolipídios. E aí vos pergunto, what the hell? Por que eu preciso ter glicoproteínas e glicolipídios? Essa classe aqui nós denominaremos como glicocálix, que tem como uma função, basicamente, identificar, fazer adesão, servir como proteínas carregadoras ou receptores. Em especial, voltando aqui na bicamada fosfolipídica, quero que vocês compreendam que um fosfolipídio ele é constituído basicamente de uma região hidrofóbica, que é apolar, e uma região hidrofílica, que é polar, tá bom? Então esse trenzinho aqui verde nada mais é do que um grupamento fosfato que tem uma característica polar. E essa partinha aí amarela nada mais é do que uma longa cadeia de ácido graxo, tá bom? Gordura. E, consequentemente, é apolar. Tranquilo? E aqui está o glicocálix. Quando a gente pensa na membrana plasmática, ela vai ter algumas propriedades que são importantíssimas. Primeiro, permeabilidade seletiva. Eis uma coisa que você nunca pode se esquecer-se quando comenta-se da membrana plasmática. Que nada mais é do que uma capacidade da membrana conseguir filtrar e selecionar aquilo que entra e aquilo que sai de dentro da célula. Beleza? Tem também uma baixa tensão superficial. O que significa isso? Para que esse fluxo de entrada e saída de coisas da membrana consiga acontecer, eu preciso garantir, viabilizar justamente uma fluidez para que as coisas consigam se processar de forma adequada. Tem-se uma alta resistência elétrica, devido à presença aí dos fosfolipídios, que são péssimos condutores de eletricidade. Tem-se uma alta resistência mecânica, devido à sua grande plasticidade. Possui uma capacidade de regeneração até certos limites, ou seja, se eventualmente essa membrana sofrer algum rompimento, a depender do tamanho desse rompimento, você consegue reconstituir a membrana numa boa. E por fim, tem-se a capacidade de elasticidade. As moléculas de fosfolipídios e o colesterol presentes na membrana plasmática vão tornar essa estrutura maleável. Foi como eu comentei anteriormente. A presença do colesterol vai viabilizar com que as coisas consigam entrar e sair e, consequentemente, hajam a
vem haver um movimento aí na membrana, tá bom? Além disso, eu queria mencionar que a membrana citoplasmática ela pode ter alguns reforços estruturais. Que reforços seriam esses? A parede celulósica, que também é conhecida como parede celular, que é uma membrana elástica celulósica, ou seja, você vai ter aí um conjunto de carboidratos que vão garantir aí uma maior resistência, um reforço extra, tá bom? E vai impedir a ruptura da membrana plasmática quando a água entra aí numa célula, por exemplo, na célula vegetal. Então, em decorrência de você ter a parede celular lá nas células vegetais, isso vai viabilizar com que a célula não sofra um processo de lise, tá bom? E aí a parede celular nos vegetais é representado especialmente pela celulose. Nas bactérias você tem a presença dos peptidioglicanos. Nos fungos você tem a presença da quitina. E nos protozoários, porque eu não sei que caralho que eu tava chapado, escrevi plotos não sei o que aí, você tem silica. Perdão, é protozoários aqui no último, beleza? Além disso, você tem uma outra estruturinha chamada de plasmodermos, ou também chamada de pontes citoplasmáticas. O que esse rolê vai fazer? Ele vai fazer a comunicação entre o citoplasma de células vizinhas, tá bom? Então eu consigo fazer uma comunicação. Então, de certa maneira, a continuidade da membrana plasmática em células vizinhas e as bolsas do retículo endoplasmático que vão atravessar esses plasmosdermos, tá bom? Então, é uma estrutura acessória que vai ajudar a viabilizar uma comunicação entre uma célula e outra, tá bom? E aí, novamente, tem aqui a parede celular com essas estruturinhas que eu comentei anteriormente. A parede celular bacteriana, ela tem algumas diferenças estruturais. Quando vocês estudam bactérias, vocês vão ver que tem a gram-positiva e a gram-negativa. O que vai distinguir uma da outra é a presença maior ou não do peptídeo glicano. Bactérias gram-positivas elas têm uma camada muito espessa de peptídeo glicano, ao passo que as gram-negativas não, elas têm uma camada muito pequenininha de peptídeo glicano, e a outra parte aí que vai reforçar é lipopolissacarídeos, tá bom? LPS. Tranquilinho? E você tem o glicocálix, que nada mais é do que uma malha de moléculas de glicoproteínas e glicolipídios que vão revestir a maioria das células animais e tem funções assim importantíssimas. Pode estar associado com adesão celular, pode estar associado com proteção dessa membrana, pode estar associado com retenção de nutrientes, mas, sobretudo, a parte de reconhecimento celular é o que vai conferir maior ênfase quando a gente conversa sobre glicocálix. Por exemplo, o linfócito T ele tem algumas glicoproteínas na sua membrana que vão caracterizar ele como linfócito T. Ou, por exemplo, o próprio sistema AB0, ou ABO, como vocês comumente conhecem. A presença dessa glicoproteína aí da membrana celular é o que vai garantir, vai distinguir esses tipos sanguíneos, por exemplo. Beleza? Espero que a nossa aula tenha sido direta e reta. Havendo quaisquer dúvidas, mande um Hello With Me para mim, que vai ser um prazer falar com vocês, tá bom? Peço desculpas se a aula foi muito acelerada